Só gente que fala bem do Senhor, fala bem da igreja. Sabe? Gente que tem um coração marcado pelo seu amor, marcado pelo seu ministério. Nunca nenhuma palavra de desonra. Eu poderia não falar nada, e se não fosse nada, era nada. Mas eu preciso fazer esse acréscimo. Porque é muito comum nós recebemos ovelhas feridas, sabe? Ovelhas que a gente precisa até pedir para parar. Irmão, não fala não, isso não edifica. Deixa que Deus vai cuidar do que passou, esquece, perdoa. Mas as ovelhas que Jesus trouxe para cá, algumas, todas disseram, eu vim para cá porque Deus me trouxe para esse novo tempo. Mas olha, o meu pastor Robson, então, pastor, Deus guarde o Senhor nesse coração, tá, pastora Ilma, nessa essência. Eu não sabia que vocês eram tão lindos assim, são lindos. Que Deus continue guardando sua casa, guardando sua família. E as que saem daqui, se falar mal da gente lá, o Senhor não deixa não, tá? O Senhor defende a gente, tá bom? Querida igreja, vamos receber esse lindo casal. Levante sua mão para cá e diga assim, pastor Robson Chagas, pastora Ilma Martins, vocês são um casal que vivem milagres. Vamos aplaudir ao Senhor por esse ministério lindo e abundante. Pastor Robson. Glória a Deus. Ana Batista é graça e paz, né? Aqui é a paz do Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Estou aqui com as pernas tremendas, né? Trêmulas. Parece até quando me lembro pela primeira vez que eu preguei a palavra do Senhor. Minha perna tremia muito, tremia muito. E graças a Deus, né? Deus tem nos conduzido até aqui. Louvo ao Senhor por esse ministério que é um referencial dentro dessa cidade. E quando as pessoas falam que estão vindo para cá, que eu falo, gente, isso é normal, né? Quando a pastora falou, coisa do reino, um vem para cá, outro vai para lá. O que vocês não podem ficar é desigrejado. O que vocês não podem ir é para qualquer lugar. Mas eu vou para Devi, então eu assino embaixo. Entendeu? Então eu louvo o Senhor pela vida desta igreja, por este ministério, pela oportunidade que o céu tem nos dado de uma vez mais falar, né? São tantas coisas. Eu pedi que o Espírito Santo me desse condições de coordenar os fatos, para que a gente consiga ter uma linha aí do que Deus ele fez na vida do servo dele. Eu só sei que era para me estar morto, mas como Carolina pregou, a boa mão do Senhor estava sobre mim. Me faça acompanhado como foi apresentado pela pastora Helena, a minha esposa Ilma Martins. Em agosto nós vamos fazer 25 anos juntos. Rapaz, foi cedo. 25 anos juntos. Alguns desses anos foram grandes tribulações, né? Quando a gente, a pastora falou, passa no avião a turbulência, né? Mas se estamos de pé porque é bom do Senhor. Hoje tem muita gente aqui também, gente. Minha mãe. Minha mãe, Elizabeth das Chagas, minha tia também ao lado dela, Sandra, minha tia Sandra.
aos membros da CBN que aqui estão também, e já conhecem, né? São 10 anos que vamos fazer de ministério, estamos engateando ainda, já conhece. Quero agradecer a presença de todos, tá? Eu gostaria de compartilhar um texto sagrado no Evangelho que segundo escreveu João, no seu capítulo de número 9. Glória a Deus. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 9, que diz assim: ao caminhar, Jesus viu um cego de nascença, e seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, ou mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus lhe respondeu: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que as obras de Deus fossem reveladas na vida dele. Eu devo fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Durante o tempo em que estiver no mundo, sou a luz do mundo. Então, tendo dito estas palavras, cuspiu no chão e fez barro com saliva, e em seguida ungiu os olhos do cego com aquela mistura. E ordenou ao homem: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Portanto, os vizinhos e aqueles que conheciam como cego diziam: não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? E alguns afirmavam: é ele mesmo. Outros comentavam: apenas parece com ele. Ele mesmo, entretanto, assegurava-lhes: sou eu, o homem. Amém? Você pode se assentar em nome do Senhor Jesus Cristo. Agradeço o espaço que tem sido concedido e, como já foi relatado aqui, inúmeros testemunhos das grandezas do Senhor. Estou vendo as pessoas que me conhecem desde a infância, então tudo que eu falar aqui você sabe que é verídico, que é verdade. Eu sou o terceiro filho de minha mãe, o filho mais novo. Minha mãe teve Alexandro, teve a Alessandra e depois, por último, no final de tudo, teve Robson, né? Meu pai, ele foi, segundo o que me lembro, foi embora quando eu tinha apenas 1 ano de idade. Minha mãe ficou sozinha e minha mãe acordava bem cedo para pregar o japeri e assim trazer o sustento para dentro do lar. Minha irmã, ainda muito nova, teve que assumir este papel. Minha irmã cozinhava, minha irmã cuidava da gente. E eu desde cedo fui um pouco levado, desde cedo eu era o tipo de criança que não levava desaforo para casa. Então eu era o menor, mas o que dava sempre desde cedo muito trabalho para minha mãe. Quando chegava tinha sempre uma reclamação: Robson fez isso, Robson fez aquilo, Robson brigou, Robson quebrou telhado, Robson quebrou vidro, Robson xingou fulano. Tudo que acontecia, com certeza era eu. Até quando não era eu, né? E o tempo foi se passando, e nossa mãe, com aquela dificuldade para nos criar, né? E batalhando, a gente nunca teve luxo, mas graças a Deus nunca faltou arroz com feijão para a gente comer. Minha mãe sempre foi uma guerreira, uma batalhadora, né? E aos finais de semana tinha sempre uma carne para a gente degustar. Não era sempre, mas minha mãe fazia sempre o possível para dar o melhor para a gente. Na escola também era muito problemático, brigava por tudo. Na fila da merenda, eu brigava. Dentro da sala, eu brigava. Na rua, eu brigava. Meu lema era: eu apanho, mas eu encaro.
Sempre levei esse lema e sempre apanhava, né? Eu nunca consegui bater em alguém. Sempre apanhava. Sempre uma criança um pouco problemática, talvez, não sei, pela ausência de uma figura paterna, né? E minha mãe tem que trabalhar lá embaixo, em casa de madame. Nós ficamos assim, um pouco solto, né? Mas graças a Deus, minha mãe sempre foi uma guerreira. Passou-se o tempo, né? E veio a adolescência e aquele espírito de rebeldia, querendo sair, querendo tomar conta de mim, de uma totalidade incomum. E isso, um certo dia, já experimentando alguns tipos de bebida escondido da minha mãe. E lembro que um tempo frio como esse, né? Eu, pela primeira vez ali já alcoolizado, eu experimentei, para desgraça da minha vida, um trago do cigarro de maconha. Quando eu experimentei aquele trago daquele cigarro, porque eu falei, me dá aqui para me ver como é que é isso. Isso foi a desgraça da minha vida. Aquele dia eu lembro que no outro dia eu passei mal, de uma ressaca incomum, né? E minha mãe ali sem saber de nada, passou-se 3 meses mais ou menos. Eu falei, rapaz, aquele negócio é muito ruim. Mas ao passar 3 meses, comecei a frequentar alguns lugares dentro da nossa cidade, alguns bailes, algumas coisas, e algumas amizades também que já se envolvia com essas coisas. E eu ali falei, vou experimentar de novo. Experimentei de novo e me deu aquela onda, porque no início as drogas tudo é festa, tudo é bom. Ela te leva a patamares que você jamais pensou ir. Você se sente descolado, você se sente importante. Você é temido pelo fato de você fazer uso de determinadas coisas, de frequentar determinados lugares. Eu me senti imponente e aquilo foi me arrastando. E no início, todos, olha, tem uma da boa aqui. Sempre no início alguém lhe oferecia, eu estava ali. Mas chegou um período da minha vida que quando eu chegava, ele, rapaz, um jargão que se usa, o camarada não aperta nada, o camarada só quer encharcar. Eu comecei a me incomodar com aquilo e automaticamente, né, o camarada teria que pensar, pô, vou vender bala no tempo para sustentar o meu vício. Mas não. O que a gente acontece? O que acontece com a gente? Eu consegui adquirir uma arma. E ao adquirir esta arma, aí que o brabo ficou brabo mesmo. E ao adquirir esta arma, eu comecei a praticar pequenos furtos. O único lugar que eu não assaltava é em Queimar, mas de Nova Iguaçu para lá, eu tocava o terror. E vivendo aquela vida perigosa, e quando eu ia dormir sem paz, eu dormia com a arma debaixo do travesseiro na casa da minha mãe. Morávamos numa avenida onde o esgoto corria a céu aberto. E eu botava a arma debaixo do travesseiro e dizia, se invadir a minha casa, pelo menos 2 eu mato. Eu vou morrer, mas pelo menos 2 eu mato. E quando chegava ali, camarada que era meu comparsa, nascido e criado, imagine você, nascido e criado na Assembleia de Deus, Ministério Odilon Braga, afastado do caminho do Senhor. Era um homem que começou a se envolver primeiro do que eu. O vício tomou conta da vida daquele homem a ponto dele vender fogão da sua mãe, gás da sua mãe. Sua mãe já não tinha mais paz. Era esse camarada que era o meu parceiro, a minha dupla. Eu enquadrava e ele recolhia. Eu enquadrava e ele recolhia. Eu enquadrava e ele recolhia. Chegou um dia aqui de manhã e ele foi na minha porta, Robson. E minha mãe, já sabendo quem era, falou, meu filho não está aí não.
E parece que o diabo aguçou os meus ouvidos, eu dormindo. Estou aqui sim. Já estou saindo. Eu lembro que uma bermuda jeans, um chinelo Kenner no pé, o cabelo pintado de louro, uma blusa preta da Armani, que eu gostava de andar, vestir bem. E fomos para mais um dia de assalto. E quando chegou nesse dia de assalto, e quando eu enquadrei, perdeu, todo mundo perdeu. Recolhe Marquinho veio recolhendo, recolheu caixa, recolheu tudo. E quando eu boto a arma na cintura, aquela mulher vira para mim e fala: Deus tem uma obra na tua vida. Eu fiquei trêmulo porque eu não conhecia esse povo, mas eu falava comigo mesmo. O único povo que eu não mexo, é aquele povo que adora o Deus do céu. Porque eu via vocês passar com minhas cargas de drogas. E eu olhava vocês passar com a Bíblia e dizia: um dia eu vou ser igual a eles. Mas não tinha força. Não tinha força. E quando eu botei a arma na cintura, ela começou a falar de Deus para mim. O Marquinhos já na saída, dizendo: vambora, vambora. Eu correndo risco de vida, eu falei: calma aí, Marquinhos. Jurandir, porque o nome da mãe dele era Jurandir, então o vulgo, né, que nessa vida não se chama por nome, é o vulgo. Eu: calma aí, Jurandir, porque ela está falando de Deus para mim. Eu falei: rapaz, o Marquinhos já está lá, eu vou devolver tudo, mas devolve, não devolve, devolve, não devolve. Isso foi numa sexta-feira. Viemos para casa, passamos nas favelas, trouxemos drogas e mais drogas. E no sábado, novamente, voltamos a assaltar. Só que no sábado, quando a gente está em Ramos, vindo embora, eu lembro que eu sentei, eu e ele sentamos no último banco do coletivo, que antigamente era a roleta ali atrás, a catraca. Ele sentou de um lado da janela do ônibus, sentei do outro. E o trocador falou assim: olha, na altura de Ramos está tendo brit. Eu falei: tranquilo, é com nós mesmo, deixa com a gente. Mas quando chegou, eu nunca vi tanta polícia na minha vida, meu irmão. O policial falou assim: para o ônibus. Eu: ih, rapaz. Eu peguei o trabuco. Quando eu vi ele vindo, eu peguei o trabuco. Era um sábado ensolarado, o ponto de ônibus assim. Eu peguei a arma, botei por lá de fora. E ao botar por lá de fora, eu orava para aqueles que estavam no ponto: se me caguetar, eu largo o aço. E olhando de cara feia, esse policial, quando subiu os degraus, ele nem passou pela roleta, ele falou: levanta os dois. E quando ele falou: levanta os dois, eu soltei minha arma, e minha arma caiu na direção do pneu traseiro do ônibus. E quando eu levantei, ele falou: não vou nem aí, só levanta a camisa e roda. Levantei a camisa, rodei. Marquinhos Jurandir levantou a camisa, rodou. Ele desceu do ônibus: pode ir embora. E o trânsito incomum também, um ônibus andando a passos curtos. Daqui a pouco o motorista da Blaze, que era Blaze, né, na época, ele viu a arma e falou: de quem é essa arma? Eu vi ele gritando:
E quando eles falaram, para o ônibus de novo, eu falei, agora acabou para mim. E já entraram no ombro, ele me pegou pelas costas, ele me deu um tapa aqui, me segurou, foi me arrastando o Marquinhos. Chegou lá, eu falei, não, tudo é meu. Porque eu era bobão, né? Eu pegava, eu botava tudo no bolso. O Marquinhos tinha uma costura aqui no casaco dele, que ele soltou. Ele jogava os entorpecentes todo aqui na costura do casaco. Eu não vinha tudo no bolso. Quando ele tirou, eu falei, tudo é meu. E a arma é minha. Me levaram para um morro que eu nunca vi. Fala que você é da grota, do complexo do Alemão. Eu falei, não sou da grota não. Fala que você é da grota, rapaz. Quando chegou na delegacia, na 22 DP, saiu um rapaz alto, louro, com um armão grandão assim, com a 12. Aí, você que é o belo da grota? Eu falei, que belo da grota o quê, rapaz? Ele, o quê? Não, pelo amor de Deus. Esqueci que eu estava dentro da delegacia e já o espírito de rebeldia ainda. Eu falei, pô, Jurandir vai falar para minha mãe. Jurandir falou, gente? Marquinhos não falou. Por ocasião, né? Tinha um rapaz aqui da rua Araruama, que o carro dele ele foi assaltado. Ele estava lá e me viu. Até hoje, né? Silvana conhece o Raulzinho ali, do Léo Guerra. Ele me viu lá embaixo. Falou para minha tia, olha, o teu sobrinho, ele estava preso. Aí minha mãe foi aqui na 55 DP, onde é o corpo do bombeiro hoje. E chegou lá, era verdade, eu estava preso. Aí eu respondi pelo porte de arma, porte de entorpecente, e como ainda não havia provado que o crime de porte de arma era inafiançável, aprovaram depois de um mês, graças a Deus por isso. Minha mãe teve que se virar para poder pagar a minha fiança. Eu peguei 3 anos e meio de cadeia por causa disso. Saí, minha mãe pegou dinheiro emprestado, sem condições. Aí quando eu saio dentro da Polinter, que hoje está extinto, em vez de eu sair, né, agradecer a Deus, eu, liberdade! Só Jesus, né? Lili cantou, minha mãe, para de palhaçada, menino. O homem não se emendou. Dentro da Polinter do estado do Rio de Janeiro tinha um culto. E nesse culto eu fui convidado para esse culto, quebrado, já namorava minha esposa. Éramos jovens. E nesse culto eu fui convidado. E dentro do pavilhão, porque não tinha lugar nas celas, dentro do pavilhão começou uma oração. Eu fui convidado para esta oração. Eu lembro que a primeira vez, a primeira amizade que eu fiz dentro da cadeia, alguém falou para mim, ó, cuidado aí que esse aí tá na bola. Eu falei, caramba, meu irmão. Aí me afastei do rapaz e fui convidado para aquela oração e começaram a orar. Eu falei, você quer orar? Eu nunca tinha orado na minha vida. Quebrado. Acabou tudo. O que eu fiz da minha vida? Enquanto a gente está lá, né? Depois que é liberto. O que eu fiz da minha vida, rapaz? Minha mãe teve que ficar naquele estado, porque quem tem filho preso sabe como fica. Hoje mudou um pouco, né?
Minha mãe tem que se despir diante de homens por causa da rebeldia do seu filho. Todos me abandonaram, mas minha mãe estava lá. Eles diziam: eu estou contigo porque der e vier. Se for para matar, eu estou contigo. Eu falei: meu bonde é forte, meu bonde é pesado. Mas quando a casa caiu, quem estava lá foi a minha mãe que estava lá. Cadê o bonde forte? Cadê o bonde pesado? Eu lembro que foi me dada a oportunidade. Eu falei: então deixa eu orar. Tu vai orar porque eu vou orar pela família. Mas quando um daqueles detentos começou a orar, e nós de mão dadas ali, e comecei a orar, chorar, aleluia, de olhos fechados, aparece um homem para mim, suas vestes talares até o seu tornozelo, um pano vermelho passado pelos teus lomos, o seu rosto eu não conseguia ver, mas aquela presença me trazia paz, e eu dizia: quem é este homem que está aqui? E aquele homem assim, ó, e aquele homem de braços abertos para mim, e eu chorava. Saí da prisão, fui responder em liberdade. Até então era só assaltante, perdi arma, perdi tudo. Saí da prisão com pneumonia, dormia no chão. A gente reclama, como foi falar da comida, reclama da coberta que a gente tem. O meu lençol era a minha blusa, que eu botava ela assim, ó, e deitava no papelão que tinha bem fininho. Eu saí tuberculoso, eu saí mal, saí tomando antibióticos. E minha mãe: olha, não pode beber e não pode fazer outras coisas. O que eu fui fazer? Era algo mais forte do que eu, mas não era algo mais forte do que o meu Deus. Passou-se o tempo, minha esposa fica grávida do nosso primeiro filho, que hoje está com 22 anos. Está se formando, para a glória de Deus, fisioterapeuta. Deus muda a história do homem. Deus muda a história da descendência do homem. Deus vai mudar a tua história. Deus vai mudar a história da tua casa, da tua família. Deus vai mudar. Aí eu comecei, porque eu não pensava em nada. Mas quando meu filho nasceu, eu comecei a refletir toda vez que eu saía de casa, porque eu já não era mais assaltante. Agora eu passei a vender drogas, eu passei a ter contatos em favelas, eu passei a trazer armas, eu passei esse bairro aqui que não tinha casa, era mato, quantas cargas de pó, de maconha, quantas armas eu não escondi neste lugar, quantas, Deus sabe. Contato no meio da galera. Eu lembro que minha esposa, ainda grávida, e chegou uma convocação: olha, tem uma comunidade em Jacarepaguá, está tão braba que nem os cria de lá quer plantar lá. Eu preciso de 16 cabeças para levantar o movimento lá, o negócio está feio. Eu falei: eu sou o primeiro. Mas 15 jovens dessa comunidade aqui, desse bairro do São Roque, onde eu sou nascido e criado, me acompanharam. Minha esposa falou: não vai não. Eu falei: eu vou.
Eu vou porque eu vou mudar de vida. Olha que o diabo bota. Eu vou mudar de vida. Eu vou voltar bonito, mulher. Você vai ver, minha esposa, com o primeiro filho. A minha intenção, olha. E outra coisa que eu te falo, mulher. Eu vou matar todos esses policiais que tem aqui nesse bairro. E o sorro que vai ser meu, você vai ver, mulher. Eu vou voltar pesado. Fui de Havaiana, voltei descalço. Para quem ia voltar de carro, de arma, dinheiro, que ia fazer acontecer? Uma miséria. Dormi em laje, dormi em centro de macumba. As mulheres com medo, com seus turbantes brancos, suas roupas da cerimônia que eles iam executar ali, bateu no meu ombro. Eu no meio do terreiro com mais dois. Oi, desculpa. O que foi? Não, porque daqui a pouco vai começar a sessão. Aí quando eu olho aquele montão de mulher, os atabaques, falei, rapaz. Aí meu primo, bora rã. Chama ele de rã, né? Que tinha medo de rã na infância. Aí ele chama ele de rã, mas é Leandro. Bora rã. Jurandir também estava comigo. Bora Marquinhos. Aí a mente tão habitolada que o portão aberto, a gente pulou o muro de novo. Dormindo em laje, passando fome, passando necessidade. E minha mãe e minha família sofrendo. Chegou um dia que eu olhei para todos assim. Gente, Deus tem algo comigo desde pequeno. Eu sempre fui o mais franzino da minha família. Mas quem ia na frente para resolver? Era eu. Hoje, onde a igreja está localizada, no bairro Ponte Preta, quantas vezes eu fui ali, rapaz? Quem mexeu com o meu primo aqui, o menorzinho? Quem de vocês, com mais de 10? Quando a coisa apertava, quem ele chamava? Hoje eu estou gordinho, gente. Quem me conhece aqui, tem gente aqui que me conhece, eu era um magrinho, pequenininho. E os meus primos eram mais, mas quem ia na frente? Isso era Deus mostrando a obra que Ele tinha na minha vida para conduzir um povo, não para as coisas erradas, mas para as coisas do céu. Então voltei para cá, falei com eles, olha como é que nós estamos. Lá nós temos cama, nós temos casa, nós temos família. E outra coisa, lá a gente pode vender para nós mesmos e está vendendo para os outros. Essa nossa linguagem, está vendendo para os outros. Aí, ó, como é que está a mulher do patrão? Que é o patrão. Eu nunca vi o patrão. O patrão estava encarcerado. A mulher que estava lá, e era Praia da Barra todo dia. E a gente passando fome. Aí eles olharam para mim. Eu falei, ó, eu vou embora. Eu vou com você também. Meu vulgo era Ciclope, né? Só Jesus. Eu vou com você também, Ciclope. Eu falei, vai, mas todo mundo presta conta direitinho. Vende suas cargas, presta conta. Ninguém vai sair devendo, não. Movimento não vende. Venderam, veio todo mundo. Só ficou Rã e Jurandir. Voltei para cá. Continuei nas mesmas mazelas. Um dia, quando Isaac nasceu, consegui o primeiro emprego, ajudava o rapaz a pintar faixa. Só que um vez de almoçar, na hora do almoço, eu ia fumar maconha. E era maconha de manhã, de tarde, de noite, maconha de manhã, de tarde, de noite. E um dia, dentro dessa empresa, eu caí.
minha língua enrolou, eu comecei a cair me batendo, se batendo. E ele veio me socorrer ali. Quando ele veio me socorrer, ele falou: você tomou café? Tomei, mas era muita fumaça na cabeça, gente, só Jesus. Só que ali começou a me dar um vazio no coração. Eu tenho um tio que é pastor, e quando eu cheguei em casa, ele foi lá: o que aconteceu? Eu comecei a narrar para ele o que tinha acontecido. Ele falou: você quer aceitar Jesus? Deus da glória! Eu falei: eu quero aceitar esse Jesus. Só que quando eu aceitei Jesus, eu apertava meu peito e falei: rapaz, alguma coisa está estranha, eu não estou me sentindo bem. E um belo dia, minha avó, que hoje já está bem debilitada, quase não reconhece ninguém, mas sempre que eu chegava drogado em casa, por várias vezes, a última vez eu usei tanta cocaína, mas tanta cocaína, que eu chegava, parecia que eu estava na lua assim. Eu falei: na casa da minha mãe não vou conseguir chegar, mas na casa da minha avó é mais perto. E minha avó pegava a toalhinha da Igreja Mundial, botava na minha cabeça, né? Eu profetizo que você vai ser uma bênção. Eu profetizo que você vai ser uma bênção. Minha avó hoje sofre de Parkinson, né? Tem dificuldade de reconhecer as pessoas. No casamento do meu primo, meu tio falou assim: ela está agredindo todo mundo. Minha mãe mesmo foi falar com ela, um direto de direita. Eu vim da igreja com crachá, e quando eu cheguei perto da minha avó, falei: benção, minha avó. A minha avó, ela começou a se emocionar. Eu falei: hoje, vó, pelo que a senhora profetizou, o teu neto é pastor, para a glória de Deus. Ela pegava o meu crachá: aplauda o Senhor. Ela pegava meu crachá e beijava meu crachá, tremendo, beijava. Mas antes disso tudo, foi difícil me firmar. Conheci Jesus, fiquei um tempo, minha vida melhorou de forma sobrenatural. Abandonei Jesus. Meu estado ficou 7 vezes pior do que o primeiro. Comecei a usar cocaína em excesso. Eu vim da comunidade de Acari a pé até Queimados, drogado na Dutra. Eu cheguei no São Roque, as minhas pernas faziam assim. Quando meu nariz não entrava mais, entupia, eu jogava na mão e comia cocaína. Eu falei, sem força, falei: que eu fui abandonar esse Jesus? Quando eu estava na igreja, eu pregava para os meus primos, falava do amor de Deus para eles, e daqui a pouco, onde eu estava de novo com eles, se drogando, bebendo. Um dia, o dia das mães, eu com meu primo, conheço o Leandro, que é o Ram, que eram muito, eu e ele era os primos mais próximos. Aí minha tia falou assim, que é a esposa desse pastor Marcos: ó Leandro, faz 1 ano hoje, porque ele tinha sido baleado no dia das mães do ano anterior. No dia das mães do ano anterior, tinha sido baleado. Faz 1 ano hoje, Leandro, que tu foi baleado. Vê se você não vai aprontar. Ele: ó, coroa, deixa comigo, tá tranquilo, coroa. Cadê o rango? Fomos almoçar. Nesse dia, o bingo que era tradicional na comunidade de São Roque, fomos pro bingo.
Depois de pregar a palavra para eles, estavam lá e bebidas. Meu primo que morava no Antares veio nos visitar. E pensa, ó, fulano chegou bonito, hein? E começamos ali aquela tarde toda, e droga e bebida, e droga e bebida, e droga e bebidas. Fomos para um bar. Ao chegar neste bar e aquela bagunça, daqui a pouco vem minha esposa com o Isaac pequenininho. Aí falou, vamos embora. Aí a gente, né, pô, já vem essa mulher chata pra caramba, meu irmão. E nisso os meus primos estão dizendo, olha, bateram o nosso primo lá no Arnaud. Tinha um Arnaud, casa de show, né? Aí, pô, aí quem resolvia os BO... Aí eu olhei para minha esposa, cadê a bicicleta? Me dá que eu vou pegar o armamento. Estou pegando o armamento até hoje. Fui embora com a minha amada. Glória a Deus! E quando eu estou por volta de 3 horas da manhã, bate na minha porta, Ciclope, Ciclope, Ciclope. Eu falei, rapaz, eu não tenho mais nada, eu meio sonolento, acabou tudo, usamos tudo. Não, Ciclope, eu tô baleado, Ciclope, eu tô baleado. Quem era? O Ram. Aí o Ram cai na minha sala mesmo. Quando eu abro a porta, ele cai na minha sala. 3 tiros de pistola no corpo. E o olho dele virando. Aí só dá tempo dele olhar para mim e falar, ora por mim. Eu estava bebendo com ele, cheirando com ele, e agora à noite ele está pedindo, ora por mim. Mas ele lembrou que o dia que eu estava na presença, eu falava do amor de um Deus que é misericordioso. Aí eu olhei para ele, olha a responsabilidade. Eu olhei para ele, aí o sangue tomou a minha sala. Aí eu falei, porra, como eu vou orar por você, meu primo? E ele morrendo. Aí eu falei, Senhor, se tu não deixar ele morrer, eu volto para a tua presença. Veio minha tia, veio todo mundo, tinha outro baleado na outra rua, fêmea exposto, né? Fêmea exposto, tomou um tiro aqui, não aguentou, um frio naquela noite. Graças a Deus, Ram não morreu. No mesmo dia das mães, que ele foi baleado no ano anterior, foi baleado de... O testemunho dele é muito mais forte do que o meu, né? Eu creio que Deus vai trazer o Ram, o Leandro. Leandro será um grande pregador da palavra de Deus. Leandro ficou bom. E a promessa que eu fiz, cumpri? Leandro se recupera. Aí nesse inteirinho passou-se um tempo na bagunça. Voltei de novo para Jesus. Nesse voltar para Jesus, casamos. Aí chamamos quem para ser o padrinho de casamento? O Ram. Só que no dia anterior, não sei o que o Ram aprontou na favela lá em Rio Novo. Amarraram o pé do Ram na moto e foram rodeando o Ram. O Ram ficou com as nádegas desfigurado, ele não podia botar roupa. Comeu-se as suas peles, comeu tudo. E o Ram não teve como ser meu padrinho. Eu já tinha voltado para Jesus, a igreja lá. Falei, poxa, vamos ali orar pelo meu primo. Aí quando eu entrei, estava Ram lá, não podia botar roupa. Eu, Ram, pelo menos um lençol aí, porque as irmãs não tem, pelo amor de Deus, né? Botaram o lençol lá no Ram, oramos. Passando-se o tempo, não quis mais saber de Jesus.
Aí comecei a me afundar, me afundar, me afundar, me afundar. Minha esposa era 3 dias sumido. E aquela prisão, e eu tentando, já tinha arrumado um emprego, faltava 15 dias, trabalhava 1. E o patrão abonava minhas... Pela misericórdia, sempre fui trabalhador. Para mim faltar trabalho, meu irmão, tinha que ser algo... E ele, não, o que está acontecendo? Eu era o verdadeiro. A cocaína está acabando comigo. Ele, rapaz, de novo você nessa. Aí não corta a cesta básica dele, não. Aí eu me muda de turno, botava à noite. Chegava à noite, que eu trabalhei na coleta de lixo na época. Eu saía da coleta de lixo à noite e ia para os bares. E toma-lhe drogas. Minha esposa não aguentou, gente. Um belo dia eu chego em casa, e aquela semana eu não suspeitava de nada. Quando eu já chego em casa, que aquele dia eu consegui trabalhar. E quando eu chego em casa, eu vou direto nas gavetas. A roupa dos meus filhos, que eram 2 na época, já não estava. A roupa dela já não estava. E minha mãe morava no meu mesmo quintal. Eu falei, mãe, cadê a Ilma? Ela, não sei, meu filho. Aquilo me transformou, me transformou. Eu falei, eu vou matar. Eu desci para matar minha sogra, que morava na outra rua. Uma raiva me tomou, mas me tomou tanto. Eu falei, hoje eu corto a cabeça dela. Invadi aquela vila de casas e fui atrás dela. Minha sogra não estava. Minha cunhada morava no Betel, lá daquele Betel lá do Belmonte. Eu fui andando para lá e falei, eu vou matar todo mundo. Olhava para o céu e dizia, é assim que tu me ama? É assim que tu me ama? Aí me via o texto, que se queixa o homem, a não ser dos seus próprios pecados. Eu quero arma, eu quero arma. Aí chega, né, fulano tá com 8 ali. 8 brabo, hein? Ah, refrigerado é esse. Me revoltei com Deus, me revoltei com tudo. Eu descendo na rua São José, desse lado de cá, chateado, e eu gritava, Legião! Legião, vem! O meu corpo arrepiava, eu quero sangue! Aqueles espíritos me tomavam, eu dizia, eu quero sangue. E minha mãe, coitada, quando morria alguém, minha mãe falava, foi o meu filho, não foi Marcos? Marcos não, pode falar, Marcos. Pode falar que agora foi o meu filho que mataram. Tentar, gente. Já dispararam a arma minha, queima-roupa mesmo. Mas nenhuma bala saiu para a glória de Deus. Porque eu era abusado. Quer ver? Me dá ira, me dá na minha cara. Me deu na minha cara. E aquele policial deu na minha cara. Ela estava. Quando ele deu na minha cara, eu dou 2 tapas na cara dele. Quando eu dou 2 tapas na cara dele, que eu sugarei pelo colarinho, dei na cara dele, ele pegou a pistola e plec, 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 pá, 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 plec, 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 meu Deus, plec, 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 pá, pá, plec, plec. Era a mão do Senhor.
Glória a Deus. Deus da glória. Minha esposa foi embora para o Nordeste, para a terra dela, Pernambuco. Minha esposa não queria nem atender telefonema meu. A ira foi se apracando. Aí de novo chegava drogado. Toda madrugada que eu chegava drogado, minha mãe chamava o Marcos, pastor Marcos. Toda vez que eu estava naquela onda da cocaína e que o Marcos orava, a cocaína ia embora. Eu me sentia novamente, porque você não consegue comer, você não consegue dormir, seus sentidos são aguçados, sua audição, sua visão, você começa a ver coisas, é algo que rouba a sua paz. Está aqui a Sônia, secretária da CBN, eu morava em frente à casa, não tínhamos intimidade. Quantas vezes eu saía, porque na madrugada eu via aqueles vultos, falavam, vieram me matar, mas vão me matar de frente. Eu saía, chegava lá, não era ninguém, sem paz. Minha esposa foi embora, e o Marcos mais uma vez chegava ali, orava. Teve um dia que ele orou, e aquela sensação normal que o homem tem, não tinha mais. Eu falei, rapaz, ainda continua assim, mas o problema não está contigo não, pastor Marcos. Não é porque Deus não ouve essa oração, Deus quer que eu oro. Quando eu me ajoelhei na sala da minha mãe e falei, Senhor, um dia o rei Davi também pecou contra ti. Aleluia. Mas ele rogava, não retire de mim o teu espírito. E quando eu comecei a orar ajoelhado na sala da minha mãe, a presença do nosso Deus, ela tomou a sala da minha mãe, ela me impactou para a glória dele. Ele falou, pega as tuas coisas, vamos descer, você vai ficar lá comigo. Aí a minha esposa já passou a atender meu telefonema. Aí eu volto para casa. Ela não, para o Rio de Janeiro eu não volto mais não. Se você quiser, vem para cá. Fiquei relutante, aí Deus me dá insônia. Eu nunca estive lá. Deus me mostra a cidade de Paulista, em Pernambuco, perto de Olinda, que é muito mais conhecida, né? Deus me mostra em sonho. Aí o presbítero Gilvan, que estava fazendo um seminário, quando passou em frente à igreja Maranata, na Nazareto, o Senhor falou com ele, vai lá e fala para o meu servo o que eu falei para Abraão, sai do meio da tua parentela e vai para a terra que eu tenho te mostrado. Aí eu falei, Gilvan, o nome dele é Gilvan. Semana passada Deus me deu um sonho assim. Parti. Cheguei lá à noite, meu sogro foi buscar no aeroporto Guararapes, no Recife. E era à noite, cheguei em casa por volta de 10 horas, mesma distância daqui, de Queimados para o Galeão. E quando eu acordei de manhã, que eu fui na esquina, tudo aquilo que eu tinha visto no meu sonho estava lá. O pé de amendoeira estava lá. A Kombi quebrada que eu vi estava lá. A casa que eu vi estava lá. Eu fiquei espantado. Eu falei, o que está acontecendo? Era a mão de Deus. Ficamos 4 anos lá. Voltamos por... Deus falou que ia me exaltar. Ficamos 4 anos lá. Quando voltamos, nos filiamos à
Segunda Igreja Batista Nacional, em Arthur Lugrindium, pastor Jonas Mário da Luz, que emancipou nossa igreja, mas sempre será o meu pastor presidente. Sempre será. Porque o grato não sofre de amnésia. Você pode sair daqui e congregar lá nos Estados Unidos, mas seja grato pelos pastores que abraçaram vocês no momento em que talvez ninguém queria abraçar. Voltamos para cá, ele falou: você não volta? Eu, com toda a veemência, volto sim. Rio de Janeiro nunca mais. Comprei, vamos passar 15 dias, pegamos o avião. Quando chegamos aqui, aquela festa, eu falei: eu vou dar a volta no campo do São Roque, onde o dia, não sei se minha mãe vai lembrar, quando minha mãe ia passando, e que eu levantei a cabeça, porque um dependente, né, como eu vendia, me comprou, e quando eu levantei a cabeça para cortar o ganchinho, né, a maconha que a gente prendia nos saquinhos de sacolé, ficava igual caixinha de uva. Quem eu bato de frente, vindo por Cetide? A minha mãe. E quando eu tô com aquela droga na boca para cortar, para dar ao rapaz, minha mãe de frente para mim, eu vi a tristeza no olhar da minha mãe. Então, Senhor, era para me ter morrido na beira desse campo. Então é nesse campo que eu vou andar. Deus forte. Quando eu dou a primeira volta no campo, Deus aguça a minha audição. E alguém do bar, que eles não me conhecem pelo meu nome, dizia: aquele parece o Ciclope. Foi o texto que eu li. Eu pensei que ele havia morrido. E eu continuei a caminhar. Eu falei: eu não morri dentro de mim, eu estou vivo para a glória de Deus. Eu estou vivo para a glória de Deus. Vamos congregar na Assembleia de Deus, demos o nosso melhor. Chegou o tempo que nosso coração já não estava mais lá, mas sempre cumprindo com as minhas obrigações e o compromisso que eu assumi diante de Deus. Passou-se um tempo, saímos de lá orando. Nunca imaginei abrir igreja, nunca na minha vida. Abrimos a CBN. Abrimos a CBN com 6 pessoas. Passou-se alguns meses, foram embora. Ficou eu e minha esposa. Aluguel R$1.200 de uma lojinha. Conta de luz para pagar. Mas Deus falou que ia me honrar. Eu limpava o banheiro, limpava a igreja, como limpa até hoje. Pastor, não vai dar para mim, deixa que eu resolvo aqui. E triste, chegando no dia de pagar o aluguel, saí na sexta-feira, limpei a igreja, arriei as portas. Quando eu botei o pé na rua, era por volta de 2 horas da tarde. O meu Senhor falou: meu servo. Eu falei: é o meu Senhor. Aí eu falei: fala, meu Senhor. Ele falou: levanta uma campanha no monte. Eu indaguei: mas Senhor, campanha no monte? Eu na rua falando, caminhando, sem propósito. Ele falou: tu vai orar pelas ovelhas perdidas da casa de Israel. Deus na glória. Pega um caderno novo, anota os nomes das pessoas que estão afastadas da minha presença. Tu vai orar no monte, você vai orar no monte, tu verás o que eu vou fazer. Aí eu falei: mas qual o dia? A voz cessou. Passando-se uma semana, quando eu passo pela quadra do São Roque, a voz de novo: meu servo. Aí eu: fala, meu Senhor. O dia é 40 sexta-feira. E começamos.
Nesse inteirinho, Deus foi agregando um, agregando o outro, agregando o outro. Quando eu chego na 23ª, Silvana está aqui, chegou a nos acompanhar nessa campanha. Quando eu cheguei no monte, e quando sobe assim, com muita gente, né, vai alguns assuntos aleatórios, até chegar no local de oração. Aí Deus falou: meu servo, opa, silêncio. Silêncio, porque Deus vai falar. E no Proverá, onde tem visibilidade da nossa cidade, ele falava assim: contempla os grandes ministérios dessa cidade. E não é porque eu estou aqui, desculpa, não é porque eu estou aqui não, mas um dos nomes que veio é o ministério da ADVIP. E quando eu li, ele falou: contemplou meu servo? Eu falei: contemplei. Ele falava para mim: colocarei esta igreja no mesmo patamar das grandes dentro dessa cidade, e soprarei o teu nome nos 4 cantos dessa terra. Glória! Ninguém é como ele, ninguém. Na outra sexta-feira, quando eu entrei passei a primeira cerca, quando eu cheguei ali perto de um poço, que você sabe, você já foi no mundo, sabe onde é. E de novo, os assuntos aleatórios, o Senhor falou comigo: meu servo. Aí eu, opa, silêncio, porque Deus vai falar. E ele: meu servo, vocês estão na beira da praia. Verifique os barcos, coloque isca nos anzóis, verifique as redes, porque eu vou enviar vocês para o alto mar, e tu verás o que eu vou fazer. E eu repeti tudo aquilo que Deus havia me falado com eles. Está aqui Gilvan, primeiro músico da CBN. Era um pandeiro, a bateria emprestada aqui, emprestou, não tinha ninguém para tocar, eu espancava. Era eu para abrir o culto, era eu para orar, era eu para pregar. Dava 7 horas em ponto, eu começava o culto sem ninguém. 7 horas em ponto, porque o culto é para o meu Deus. Daquele dia em diante, rapaz, aquela lojinha já não cabia mais gente. Era 12 almas para Jesus, Deus faz. 18 almas para Jesus, 23 almas para Jesus. Quem passava na rua dizendo: o que que tem aí dentro? Tem uma presença maravilhosa aqui. Porque o Deus que promete, Ele cumpre. Preciso finalizar. A igreja cresceu. Eu nunca tinha visto aquele galpão, um ex-drogado, maconheiro, assaltante, o lixo, a escória da sociedade. Quando eu passei daquele galpão, eu olhei o galpão, falei com meus 2 diáconos, são líderes do corpo diaconal da igreja, Jorge e Wellington: vocês querem que a igreja vai se mudar para cá? Eles: eu creio. Então bota a mão naquela porta aqui. Você bota a mão nessa porta que eu vou botar aqui. Nós vamos clamar e nós vamos se mudar para cá. Aleluia. Aí o diácono falou: pastor, aqui é muito grande, não temos povo suficiente para colocar aqui dentro. Aí a gente limpando, eu cheguei perto dele com todo amor, pastor Leomar. Eu falei assim: ele vai vir? Isso que importa. Aí ele ficou sem entender. Aí para ele entender eu apontei: ele vai vir?
Aí ele: vai, pastor. Então, meu filho, é isso que importa. Glória. E fomos para lá. E começou chuva, continuou chuva de alma. Aí tinha um camarada lá, que ele falou assim comigo: eu vou embora. Um presbítero. Mas por que, presbítero? O senhor só manda eis isso, eis aquilo para você. Ah, meu Deus. Diante do nosso Deus. Eu falei: mas presbítero, tu quer que eu jogue eles fora? Se você ver quem são os meus diáconos, ele faz. Se você ver quem são os meus diáconos, glória a Deus. Tem um que a gente era sócio. Amei. E hoje é meu. Eu consagrei ele a diácono. Depois de 7 anos na nossa igreja, eu falei: agora eu vou te consagrar a diácono. A esposa, a esposa escreveu a cartinha. Como é que ele é dentro de casa? No secreto, né? Sem saber. Tem diácono aqui que a esposa escreveu tua cartinha, tá? Ele tá aqui também. Deu boa referência. Meus diáconos, a maioria tudo viciado, drogado. Pessoas que atentavam contra a vida de outras pessoas. Ex-presidiários. E lá no início, quando o presbítero falou isso, eu falei: como é que eu vou jogar eles fora, que é isso que Deus está enviando para cá? Eu preciso encerrar. Hoje, pela misericórdia do Senhor, Deus me devolveu minha família. Deus me deu um nome. O meu nome é Robson das Chagas Monteiro. O Monteiro parece que se soa um pouco mais, né? Importante, né? O Chagas é meio... Mas sabia que o Chagas é intencional? Por que intencional? Porque o Chagas era a família mais problemática do bairro do São Roque. Coisa linda, Jesus. E quando Deus me deu o ministério, eu falei: Senhor, mas como é que eu vou me chamar? O Espírito Santo falou: você vai chamar pastor Robson Chagas. Porque eu vou mudar a história dos Chagas. Eu vou mudar a história do Chagas. Os Chagas eram traficante, prostituta, macumbeiro. Hoje é pastor, pastoras, diáconos, missionária, evangelista. E assim como ele mudou a história dos Chagas, ele vai mudar a história dos Silva, ele vai mudar a história dos Azevedo, ele vai mudar a história dos Martins, ele vai mudar a história dos Santos, ele vai mudar a história da tua família. Glória a Deus. Tinha um delegado, minha avó contava, tinha um delegado na 55, que quando acontecia um problema nas mediações do São Rua Mesquita, o delegado: já sei aonde é. Rua Mesquita, 381 ou 382, mãe? 382. Os Chagas, né? Era a gente. Mas para a glória e honra do nome do Senhor. De ninguém, hoje, contando crianças, adolescentes, nós cuidamos de mais de 300 pessoas.
uma gama de pastores que me auxilia, evangelistas, diáconos, missionários, missionárias, Secretaria de Ação Social, Secretaria da Família, até Secretaria de Assistência Patrimonial para ajudar a dar um respaldo, né? A gente tem. E quando eu olho para trás, quem era eu? Apenas um cego. Mas que teve um encontro verdadeiro com Jesus. Aplauda o Senhor. Preciso terminar, gente. Eu preciso terminar. Eu estou com um projeto ardendo no meu coração. Nossa cidade foi tomada por algumas coisas muito ruins. Eu nunca pensei ver isso em Queimados. Mas eu profetizo que Deus vai levantar muitos na Cracolândia da nossa cidade. E nós seremos instrumentos para isso. Você que é mãe, como minha mãe, que está aqui, que sofreu, fique tranquilo. Deus vai fazer um milagre. Eu louvo a Deus por minha esposa não ter me abandonado. Porque quando eu disse, eu mesmo falei para Satanás para a gente encerrar aqui. Eu estava numa situação tão ruim que eu falei para o pastor Marcos, eu levanto a bandeira branca e digo que Satanás ganhou, pastor Marcos. Eu cheguei uma vez de manhã e minha mãe eu acho que falou, ele está aqui. Quando ele chegou, eu já cheguei para trocar de roupa, minha esposa já tinha ido embora. E ele, o pastor, com toda a paz, deixa eu falar contigo. Eu chorando, eu não quero falar com ninguém. Eu não quero ninguém, eu só vim trocar de roupa, eu não quero ninguém. Aí ele, só uma palavra, eu não quero. Mas eu deixei ele falar. E não era ele. E o outro rapaz que infelizmente mataram ele, me aguardando lá de fora. E quando ele começou a falar, aquilo que estava em mim teve que bater em retirada. Eu lembro que eu preguei os dinheiros, peguei as drogas e falei, rapaz, não vai dar para mim ir contigo mais não, toma. E dei na mão dele. E depois, meu irmão, que deixou ele falar, já era. Então, gente, só tenho a agradecer a esse Deus. Só tenho a agradecer a todos que oraram. Os que têm conhecimento da família e sabem do que eu falo é verdadeiro, tá? Tem muitas outras coisas, mas falei que o Espírito Santo ia conduzir esse testemunho. Mas eu creio que está trazendo algo para a vida de vocês. Não desista do filho de vocês, tá? Tem pessoas que nos assistem agora, né, pastor? Não desiste, tá? Deus tem poder de fazer a obra. Minha esposa, muito obrigado. Meus filhos, tá? Hoje eu sou feliz. Eu sou feliz.
não penso mais em tirar a minha vida. Porque talvez você está em casa agora e não consegue largar a cocaína, o crack, e você acha que a solução é se matar. A solução não é se matar, a solução é você se entregar para Jesus. Porque o Deus que mudou a minha vida, mudou a minha história, Ele tem poder de mudar a tua vida e de mudar a tua história. E assim eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. E a solução e a esperança, e não há problemas que possam pedir a mão de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida, esse rio que emana lá na cruz, o nome de Jesus. Solta a tua voz, casa de Isabel. Dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida, esse rio que emana lá na cruz, ao lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, Canta, mãe. aquilo que Canta, pai. parecia não ter saída, Canta, família. Deus vai fazer na tua casa também. aquilo que parecia ser minha morte, para Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, eu sou aqui. Levanta a casa de Isabel. Aquilo que parecia. Aquilo que parecia impossível, Vem, ministério de oração. aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, para Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, sou teu milagre. Usa-me, eu quero te ser. Usa-me, usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Não há ferrolho, Não há. nem porta. Pastora Carla, traz a mãezinha do pastor para participar com a gente da oração. Diante da sua voz, não há doença, nem culpa que fiquei de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois a palavra é pura, é escudo para os que nele crêem. Aqui na nossa igreja nós temos um envelope que é para oferta de gratidão, e nós recebemos aqui uma oferta de gratidão, mas no momento da oferta não foi possível mencionar, mas eu vou ler agora. Uma oferta de gratidão pela vida do pastor Robson Chagas, pois eu tenho muito que agradecer ao meu Senhor pela vida dele, pois foi um pai para minha família, nos segurou firme, ajudou muito meu esposo e a minha casa. Fomos alcançados pela glória do Senhor através da vida dele. Hoje meu esposo já descansa no Senhor, mas eu estou aqui para agradecer ao Senhor pela vida do pastor Robson Chagas. Muito obrigado. É a obreira Silvânia Goulart que está oferecendo esta oferta ao Senhor pela vida do pastor Robson. Vamos aplaudir a Jesus por esse ministério abundante. abundante que Jesus deu ao seu servo.
Eu falei para o Eleomar que nós precisamos trazer o pastor Robson de novo, convidar de novo, para uma escola de obreiros, para uma escola de pastores, para o encontro de líderes, especialmente para ele falar a partir do momento do chamado dele, porque foi muito poderoso, irmãos, muito poderoso. É porque é tanta bênção, tanto milagre que, né, ele usou muito bem o tempo, teve direção divina para contar tudo que era importante para hoje, né? Para hoje foi falado tudo que era importante, mas a experiência que o pastor teve com Deus, né? Você chegar do lado de fora, tem que pagar um aluguel e não saber o que vai sair. Só quem viveu tem noção, mais ou menos, do que é isso, né? Eu também tenho uma experiência no monte, pastor. Só quero esse monte aqui que agora não dá mais para subir, né? Porque algumas coisas que não eram boas para acontecer, aconteceram. E um dia eu estava ali olhando para baixo e eu orei. Não entrava nem mosca, pastor. Só entrava gato e cachorro, ele mais expulsava, e o meu cunhado ficava revoltado, dizia assim: tu não pode ser Noé, que tu não aceita os bichos na arca. E um dia eu subi nesse monte, eu levantei a mão aqui e disse: Jesus, eu quero te falar a verdade. Eu poderia estar morando em qualquer bairro do Rio de Janeiro, e na ocasião eu podia, não estava mentindo não, podia escolher qualquer bairro do Rio de Janeiro para morar, e eu estou aqui, Senhor. O Senhor não vai fazer nada. O Senhor não... O que nós estamos fazendo aqui? E eu me lembro com a mão erguida para o bairro.